Com esse final, pode até parecer que as aventuras fossem acabar, mas na verdade, elas só estavam começando. Mas as aventuras ainda não acabaram ali. Mas, como eu sempre digo, as aventuras ainda não acabaram ali. É, o vídeo mais polêmico do canal, a catarse de todos os longos vídeos de Ben 10 que contabilizam milhares e milhares de visualizações, milhares de minutos assistidos, cerca de 2 horas contando todos os vídeos, momentos e momentos sendo relembrados. É uma jornada absurda que ainda não acabou, porque hoje é o tão esperado dia de falar de uma das séries que mais dividiu o público, Ben 10 Omniverse. Ok, vamos começar do início. A série foi anunciada na Upfront do Cartoon Network em 2011 com uma arte conceitual que foi descrita como uma homenagem à série original de Ben 10. Sim, aquela série de 2005. E apesar do backlash dos fãs, isso não impediu a Cartoon de seguir com o projeto que tentava resgatar as raízes da série, já que até ali ela tinha sido a versão do Ben 10 que mais fez sucesso. Ele joga e é cesta! É melhor correr mesmo. Infelizmente, por mais que seja difícil de entender ou admitir pra gente que ama as séries seguintes de Ben 10, o público que assistia Ben 10 cresceu e não foram todos que permaneceram assistindo as continuações, tendo uma diminuição de público e da venda dos próprios brinquedos, já que em Supremacia não tinham sido apresentados tantos aliens quanto em outras séries e os seus designs já não agradavam mais as crianças, o que obrigou a trazerem diversos aspectos da série original que com o tempo foram sendo esquecidos nas outras séries. A volta dos aliens com trajes baseados nas roupas do Ben, ao invés de estarem pelados, a volta do Minitrix em lugares aleatórios, ou a personalidade imatura do Ben, que é bem conflitante com a sua versão de UAF e pode parecer até uma regressão. Parece que teve uma baita indigestão. Versão brasileira Cinevídeo. Foi engraçado. Ou os flashbacks que traziam episódios totalmente focados no Ben de 10 anos. No geral, a maioria dessas ideias foram desenvolvidas pelo próprio Dwayne McDuffie antes do seu triste falecimento, já que a série já estava sendo desenvolvida muito antes do fim de Supremacia. Claro, isso confundiu os fãs da época que simplesmente odiaram as novas ideias, mas a Cartoon não iria parar ali por causa dos fãs, afinal de contas a ideia deles era trazer uma série infantil que trouxesse um novo público ao invés de ficar confiando no público antigo. Tá bom, vamos parar de enrolação. Bora falar da série. Tem bastante coisa pra contar, então esse vai ser um vídeo bem longo, mas vai valer o esforço. Mas antes de começar o vídeo, me segue lá no Twitter, que é @matizila616, dá uma seguida lá, porque todas as atualizações dos vídeos eu passo lá, alguns spoilers, alguns teasers, então dá aquela seguida lá, eu dou umas opiniões legais, enfim, vai lá se você tem Twitter, e se você não tem, cria um Twitter agora e vai lá me seguir. E se possível também dá aquela seguida no Instagram, é @matizila, desse jeito tá aparecendo na tela, que o editor tá colocando. Obrigado, editor. Enfim, bora lá. A mudança do traço, apesar de ser repentina e não ter agradado boa parte dos fãs, foi necessária, porque como eu disse, a Cartoon queria chamar a atenção de um público mais jovem, ao mesmo tempo que um traço mais simples permitiu aos animadores criarem cenas mais fluidas e lindas, como as transformações instantâneas do Ben ou os momentos de ação, que são muito menos travados, além da quantidade maravilhosa de cores que pulam na tela, algo que desde o Ben 10 clássico era meio que inexistente. E claro, mudanças não faltam nessa série, e quanto mais as coisas mudam... Até mais, cara. Se cuida, tá bom, Panaca? Você também, pirralha.
Uma das mudanças que mais me irritou na época foi o Ben sem o Kevin e a Gwen. Toda a graça das outras séries era a relação incrível entre os três. Mas o próprio nome do episódio já diz. O Omniverse é um momento de total mudança pro Ben, um novo Omnitrix, novos aliens e a perda dos seus parceiros, uma nova vida pro herói que agora precisa amadurecer e agir sozinho, ou quase isso. Hulk Blanco. Cara, eu odiava o Hulk. É sério. Mas atualmente eu realmente amo o personagem, porque apesar dele ser irritante no início, por ser um alienígena que não entende expressões terráqueas... Ah, deixa pra lá. Pra lá onde? Me chama de Ben, cara. Tá bom, Ben, cara. Com o tempo a gente vê a relação dos dois crescendo cada vez mais. E mesmo nessa temporada a gente vê isso. O Ben sendo extremamente arrogante e não aceitando os conselhos do Hulk, mas percebendo que na verdade ele precisava aprender a como trabalhar em equipe. Não como ele aprendeu com a Gwen e com o Kevin, mas de uma forma totalmente diferente agora, já que é fácil você conseguir se relacionar com pessoas que você já conhece há tanto tempo, mas aquela era uma nova pessoa ao lado dele com a qual ele precisava se adaptar. Parceiro! E não é só isso, mas também como todo o mistério de monstros estranhos que constantemente atacam o Ben durante a temporada, que se prova ser um único ser com um dispositivo semelhante ao Omnitrix, o Nemetrix, controlado por um caçador totalmente inspirado no nosso querido vilão do Homem-Aranha, o Kraven. Algo que o Omniverse não peca nos vilões, porque apesar de o AF ter vários vilões incríveis, a maioria eram os vilõezinhos semanais que apareciam em 3 ou 4 episódios, mas não serviam como motivadores de sagas inteiras. O que é diferente aqui, já que o Kyber é o vilão principal por uma temporada inteira. Por mais que digam que o Ben é um completo idiota em Omniverse, isso não é totalmente verdade. Afinal, ele usa da mesma visão para subverter as expectativas do seu adversário, ao fingir que teve uma briga com o Hulk. Somos super-heróis. Até parece. Como é que é? Tá querendo arrumar encrenca? É isso mesmo que você quer? Para que o Kyber o capturasse e revelasse o seu esconderijo, derrotando o vilão. Quer dizer, é mais ou menos porque ele volta umas 5 vezes depois. E claro, sem esquecer do nosso querido e amado Malware. Cara, um Ultra T do mal. Tem coisa mais épica do que essa? Um metamorfo galvânico defeituoso que se vira contra o seu criador por simplesmente se sentir deslocado. Cara, eu até entendo o Malware. Imagina você ser privado de viver junto da sua espécie só por ser diferente. E não diferente de uma forma boa, mas de uma forma que machuca as pessoas ao seu redor. Ele se sente um erro, uma falha no sistema, um malware, e não suporta mais esperar pela boa vontade de outras pessoas para que o ajudem. Então, ele enlouquece. Compreensível. O Omniverse tem ótimas ideias, seja nos momentos como o momento genial em que a Terra é destruída pelo Aniquilag e o Ben usa o Alien X para recriar toda a realidade do jeito que ele se lembra, o que cria algumas falhas. Engraçado, não tem o mesmo gosto. Engraçado pensar que todo mundo da antiga realidade morreu, e aquelas são só cópias. É bem sombrio. Mas uma ótima desculpa pra mudar certas coisas no universo do desenho, sem quebrar toda a continuidade que tinha sido criada até ali. Ou os novos aliens, que são simplesmente geniais, tirando o Blocks, que é um alien claramente criado porque algum executivo olhou pro outro e disse: olha só, crianças gostam de Lego, né? Então que tal a gente criar um alien feito de Lego? Que ódio, essa ideia mais idiota que eu já vi, mas eu até que aprendi a gostar do alien. O Gravatac, que é um alien que controla a gravidade. O Astrodáctilo, que é um substituto do Arraia-Jato. O Pior, que é simplesmente o melhor alien do desenho, não ironicamente. O Pesky Dust, aquela fadinha que a gente mais ama. O Bullfrag, o crush supremo da Terra. O Shock Squat, que aqui tem um design muito superior do que aquele que é mostrado no crossover com o Mutante Rex. E sim, é o mesmo alien, o que eu acho muito legal. O Frieira, que é um alien vindo direto daquele episódio do Ken 10, do clássico. Ah, o Couraça e o Frieira também. Ele é citado uma vez só, mas a gente nunca chegou a ver o visual dele de fato até o Omniverse. Os poderes dele são incríveis. Simplesmente qualquer um que vê o rosto dele entre um terror e psicose inexplicáveis. De tão Nossa, palavra difícil. De tão amedrontadora que é a sua aparência. Tem aquela galinha lá que eu esqueci o nome, aquele vampiro também. O Podrão, que pode simplesmente criar qualquer químico possível dentro das suas entranhas. O Atômico, que dispensa explicações. O Molestache, o Alcatruta, que não faz bosta nenhuma. E esses aliens mais toscos são simplesmente os melhores, porque eles mostram como o Omnitrix realmente não é uma arma, já que no seu banco de dados existem DNAs de infinitas espécies, e como seres humanos, não tem nenhuma habilidade ou poder especial. Simplesmente maravilhoso essa ideia do Derek. Isso! E claro, o meu alien favorito do Omniverso...
já que a gente chegou nele, a gente pode partir para uma das melhores sagas do desenho. Todo o plot do Malware vai sendo construído aos poucos ao longo dos episódios, com flashbacks e episódios especiais, junto das aparições do feedback, criando uma afinidade do público pelo Alien, e claro, fazendo a gente perceber aos poucos como Ben gosta desse Alien. Mas por que ele nunca mais o usou? Isso é revelado no penúltimo episódio da segunda temporada. O Ben perdeu o feedback por um erro próprio, pela sua própria arrogância. Pode parecer bobo, porque, cara, ele só perdeu um Alien, pra que todo esse drama? Mas como isso funciona na cabeça de uma criança de 11 anos? Que tipo de trauma é criado quando você perde algo que você gosta tanto por pura arrogância, por um erro seu, um erro exclusivamente seu, algo que fica marcado em você? Imagina, você nunca perdeu na sua vida, tudo que você fez até ali simplesmente sempre acabava em vitória, mas dessa vez você falhou e você perdeu de verdade. Isso fica em você como uma ferida que parece que nunca vai se curar. Só esquece isso, tá bom? Eu queria esquecer. E todo o último episódio é bem épico, uma batalha bem legal em Galvan Prime, o Ben usando o gigante e alguns momentos com o Kevin e a Gwen. Mas o Malware é simplesmente indestrutível e nada parece que é capaz de derrotar o vilão. Nenhum alien, nada. A não ser... Todo esse momento é lindo. Quando eu assisti essa cena há alguns meses, eu tava passando por um momento bem difícil em que eu simplesmente não conseguia me perdoar por uma coisa que aconteceu. Mas ver o Ben olhando pra si mesmo e entendendo que ele não podia mais se culpar. Então você pode deixar essa perda te prejudicar de agora em diante, ou pode aprender com ela. Ele não podia mais colocar todo esse peso nas próprias costas por algo que ele fez por pura imaturidade. Claro, isso não dá passe livre para cometer qualquer erro na vida, mas é importante a gente entender o quanto o arrependimento pode nos corroer por dentro. E era isso que acontecia com o Ben. É poético ver ele consolando a sua versão mais jovem, afinal, quem nunca quis fazer isso consigo mesmo? Por anos, o Omnitrix, por entender que o trauma emocional causado pela perda do feedback era simplesmente absurdo, bloqueou o Alien. Mas, quando Ben finalmente se liberta do peso em suas costas, o feedback encontra o seu caminho de volta. Sentiram saudade? Cara, esse é um dos melhores momentos da franquia. É lindo e tem um significado muito forte por dentro. Simplesmente inspirador. E bom, não acabou aqui ainda. Apesar dos momentos íntimos como esse desaparecerem no resto da série, afinal, se eu não me engano, tudo isso foi ideia do Andy McDuff antes dele falecer, a gente ainda tem infinitas ótimas ideias sendo executadas uma atrás da outra, como o crossover épico de Ben 10 com Sábados Secretos, o episódio do Ben 23 que explora o multiverso e uma versão alternativa do Ben em um mundo que o Vomax morreu e ele não teve a mesma figura moral pra levá-lo pro bom caminho, mas acaba aprendendo com Ben Prime. O episódio que o Ion, sim, aquele vilão do filme, que volta e a gente tem uma cena do Ben criança e adolescente interagindo enquanto eles estão transformados no contratempo, mano. Tem coisa melhor do que isso? Ou a season finale incrível que os incursianos invadem a Terra e transformam todos os seres humanos em escravos por meses. Inclusive aqui o Ben perde diversas vezes, o que cria todo um senso de consequência pra série. Caso eu vir você em qualquer lugar perto desse sistema, meus Tokustar transmutados destruirão tudo e todos que você já amou na vida. A volta dos aliens supremos com design muito mais bem trabalhados. Cara, os supremos do Albedo aqui são geniais, eles têm todo esse design bizarro de monstros parecidos, sei lá, com o Frankenstein. Tem até o Iguana Ártica Supremo, o Rat Supremo, o Gravatar, que é lindo, é simplesmente lindo de se ver. Muitos aliens clássicos voltando, inclusive até aqueles mais esquecidos, como o Iguana Ártica, como eu citei, que só foi visto no episódio do Ben 10.000. A volta de antigos personagens, como a Lucy do clássico, o Phil, o Albedo finalmente sendo o vilão que representa uma grande ameaça, ao invés de sempre ter o mesmo plano idiota, e sendo transformado em uma criança no final. Ai, cara! Fala galera, meu nome é Grão e eu sou um dos criadores aí da fanfic Rise of the Omni Hero e eu vim convidado pelo Matt aí do Cérebro Espacial a compartilhar a minha opinião sobre Ben 10 Omniverse com vocês. Falarei minha opinião geral sobre essa série porque eu acho que vocês deveriam dar uma chance, tá? Bom cara, no começo eu era uma daquelas pessoas que tava meio com medo de ver por causa do traço e algumas coisas a mais. Porém com o tempo eu fui assistindo e eu
simplesmente me apaixonei. Eu não vou ser hipócrita aqui, o Omniverse tem vários episódios assim que podem ser considerados ruins, mas a série no geral ela é bem única. Ela tem episódios muito legais, muito divertidos de se assistir e, cara, ela sabe entreter quem tá assistindo ela. E ela tem vários fanservices assim que eu acho que todo fã de Ben 10 ia adorar ver. A gente tem o Ben virando aliens, que ele não vira há muito tempo. E, cara, tem um multiverso, tem os predadores, que por mais fanfiqueiro que isso pareça, essas ideias são da hora e expande muito mais o universo de Ben 10, como a gente não viu nas outras séries. A ida da Gwen e do Kevin é realmente algo muito triste, eu realmente demorei para me acostumar, porém isso tornou a participação deles bem única, na minha opinião. E o Luke, eu acho que ele tem um carisma tão grande quanto eles, cara. Tipo, o traço e a animação você se acostuma rápido. Eu sou um desses caras que teve problema com traço, mas a série me pegou. Ela não é madura e tudo mais, mas é uma série divertida. E ela tem sim seus momentos de maturidade e de desenvolvimento, como no arco do Malware, o último episódio, do Então Não Havia Mais Ben, e esses episódios assim, que marcam os clímax de cada temporada. Ben 10 Omniverse, ele soube expandir mais o universo de Ben 10. Foi algo que nos deu nostalgia, rever aliens que a gente gosta. E no geral, é uma série que te entretém. É uma série divertida, que assim, por mais que você pode não gostar do traço e da animação, é algo que se você consegue se acostumar, porque, é claro, a gente já viu vários desenhos com traço diferente, então acho que mais um não mata ninguém, né? Então é isso, eu acho que vale sim a pena, você vai se divertir e vai gostar muito de Omniverse como um fã de Ben 10, por causa do universo que ela expande. Mas essa é só a minha opinião, que o Matt me chamou aqui para compartilhar com vocês, novamente repetindo. E também para ganhar view por cima do meu nome e dos outros caras que estão aqui. Cérebro Espacial Mercenário. E aí galera, aqui quem fala é o Daniel Leite e eu tô aqui mais uma vez para participar de um vídeo do Matt. É uma honra estar aqui de novo. Ele é um grande amigo meu aí, grande amigo aqui da nossa União 10, nosso grupo aí da comunidade dos youtubers de Ben 10. E bem, sobre a Omniverse, ela é uma série assim cheia de altos e baixos, né? Só que assim, eu gosto muito dela, né? Mesmo que muita gente critique, mesmo muita gente dizendo que foi a pior série, a pior versão de Ben 10. Tem gente que nem considera que é canon, mas eu considero grandemente. Mas assim, se fala de uma temporada específica ser a minha favorita, é a quinta, que essa temporada é marcada pela saga dos Monstros Galácticos, né? Que o Ben e o Hulk, também tem o Red parceiro lá, o Rubble, né? Eles vão para o sistema Enor. E eles ficam lá em Enor Trance, né? Que é o planeta lá dos Transilianos, né? A espécie do Frankenstein, do Dr. Victor. Mas é um planeta que, tipo, engloba outras espécies, né? Tem Ectonorites lá, tem Tepcon-fans. E eu gosto muito dessa saga por causa que explora esses aliens monstros, né? Tipo, além deles ir pro sistema Eno, ainda tem outros episódios que são na Terra, né? Que, tipo, aparece lá o Zombos novamente. E ele tá com ar, assim, que tá parecendo o clássico, entendeu? Só que diferente, por causa que o poder dos Zombos em universo não é mais aquele de sugar a felicidade da pessoa, é o contrário, não é a felicidade, ele suga mais o medo, assim, a tristeza, entendeu? Uma coisa assim. Eu preciso do medo de todos para recuperar meu poder total. Aí ele tá lá, né, com os psicólogos novamente e dá um ar ali do clássico, entendeu? Até bem nostálgico o episódio, até porque o Ben tá com medo do Zombos novamente. Eu acho bem na hora aquele episódio ali, mostra os flashbacks lá do Ben com 5 anos, né? Eu acho bem interessante, mas também tem, tipo, o fantasmático do Ben retornando, né? Tipo, ele descobrindo que os Skrull não tá mais sobre posse dele. Só que os Skrull, mesmo assim, ele retorna, né? Só que não por posse do fantasmático. E sim, ele aparece lá no sistema Eno, no qual ele finalmente revela o seu verdadeiro nome. Todo este tempo manipulado por seu maior inimigo, Zizker. Hã? Zizker? Quem é esse tal de Zizker? Não o Ben não chama ele mais de fantasmático, chama ele agora de Zizker, que é o verdadeiro nome dele. Aí ele arranja um novo grupo de monstros, né, que não é mais o Yonadush, a Múmia, tem o Dr. Victor ali, né, mas são o Cupulu e o... esqueci o nome do lobo, mas enfim, é muito da hora essa saga, entendeu? Tipo, o Ben usando um atômico lá pra derrotar os Skrull, eu acho muito da hora, né? O desabrochamento do fogo fato. Mais do que isso, é primavera.
A Encantrix estando lá em Anno Trends também. Eu gosto dessa pegada assim, Halloween. É muito bom, é muito bom. E também tem uns episódios aí que, assim, eu sei que não fazem parte ali dessa saga monstro, mas eles estão lá, que são os episódios E Então Não Havia Mais Ninguém e Então Não Havia o Ben. Que, cara, são os melhores episódios do universo, na minha opinião, porque, tipo, engloba ali todo o multiverso Ben 10. Eu sei que são poucos bens alternativos que aparecem, mas mesmo assim, ainda dá pra marcar muito episódio. Tipo, o Ben sem Omnitrix, quem diria que existe um universo que o Ben não tem Omnitrix? Cara, eu preciso de um relógio novo. Claro, é de se imaginar porque existem milhões de possibilidades, mas quem iria imaginar que seria uma maneira assim tão legal, né? Tipo, mostra lá ele que nem no primeiro episódio de Força Alienígena, ele sendo goleiro lá, né? Só que em vez dele defender, que nem lá no Força Alienígena, a bola bate na trave. Foi uma boa referência ali ao Força Alienígena. Também a Gwen, ela manteve o mesmo visual, né, de antes do episódio Muitas Felicidades, que ela aparece lá com aquele visual nerd dela, né? Ela tá com o mesmo visual de Quanto Mais as Coisas Mudam, parte 1. E a gente pensar que o Ben e a Gwen não tem, assim, uma intimidade, é uma coisa, assim, bem diferente da gente imaginar, tá ligado? Relaxa, Ben. Nós não precisamos conversar, nós nem somos próximos. O Vomax, ele também não tem mais o braço dele, tem como se fosse um braço ali mecânico, que nem no futuro do Ben 10.000. No próprio futuro ali de Omniverse, né? O Max, ele ainda tem, né? Ele vai ter sim o braço dele cortado e substituído por um braço mecânico aí no futuro de Omniverse. Então, é muito bom esse episódio. A gente vê ali o Paradoxo ajudando o Ben normal a voltar no passado e a gente vê que desde do início das eras, porque o Ben Prime foi o Ben que iniciou essa linha do tempo. Dos outros Ben lá, os Ben alternativos lá e conseguiu o Omnitrix do mesmo jeito, só que muda o que eles vão fazer. Tipo, alguns viram do mal, alguns viram do bem, mas o caminho é diferente. Tipo, o Ben 23, ele não tem o Vomax ali com ele, entendeu? Ele acabou indo pelo caminho da fama, né? E menos de heroísmo igual o Ben Prime, entendeu? Só que tudo aquilo começou por causa que o Paradoxo e o Ben normal fizeram com que o destino de Omnitrix e Ben Tennyson estivessem interligados. Desde o começo foi assim. É muito da hora pensar nesse paradoxo aí que aconteceu, nesse looping aí que eles têm que passar. Foi muito emocionante a cena que o Ben Prime, ele se joga assim em cima do Ben normal e fala: era só um relógio, seja um herói. É muito emocionante a gente ver aquilo ali. Eu sei que são poucas palavras, mas mesmo assim significa muito. A gente vê a maturidade que o Ben Prime tá ali, tipo, uma hora ele tá brincando, outra hora ele tá levando a sério, né? Tipo, ele falar que vou proteger como se fosse eu mesmo. Ali é uma brincadeira, só que uma brincadeira saudável, não é uma brincadeira tipo aquelas que nem no episódio de Briga de Gato. Por coincidência aqui eu falo do episódio posterior, né? O primeiro episódio da 6ª temporada. Que é só umas brincadeiras pastelando. Não, isso aí é uma brincadeira que dá pra pessoa rir ali, né? Se a pessoa entender. E também nos momentos sérios, né? Ele fala que o Omnitrix foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele. Eu não posso te contar muito, mas é a coisa mais irada que já aconteceu comigo. Entendeu? Tipo, ele nunca falou isso assim, faz muito tempo que ele não falou isso, né? Acho que desde o clássico ele nunca falou assim, o que é que ele sente, assim, por ter o Omnitrix. Fazia muito tempo que a gente não escutava isso, foi bom ver, né, ele protegendo lá o Ben normal e tal. E no final mostrando que ele, né, que foi ali um dos responsáveis aí por derrotar o Vilgax, né? Você merece. Eu sei que foram os outros Ben lá que deram uma surra no Vilgax, não, o Atômico X, muito da hora aquela fusão ali, que não é mais poderoso que o Alien X, mas mesmo assim tem um poderio danado. O Ben normal foi ali trazer os outros bens, ele usou o contratempo ali para trazer os outros bens, e é muito bom, muito da hora. Ben 10 Universo acerta em certos pontos, e esses que eu falei, na minha opinião, são os que acertaram. E claro, falando sobre essa temporada, os meus 2 episódios favoritos de toda a série. Então não havia mais Ben e então não havia mais ninguém. Nomes baseados no nome do primeiro episódio de Ben 10, que lançou lá em 2005, e então eram 10. Os episódios exploram a existência de um Ben que não possui o Omnitrix. Foi mal, cara. Sem ressentimentos. Aí, cara, meu relógio. Tendo que confrontar um exército de Bens do mal, contando com o Benzarro, o Mad Ben, o Albedo, esse Ben gótico genial aí, e claro, sendo defendido pelas versões boazinhas do herói, tipo a Gwen 10, que mano, é aquela mesma do episódio do Ben 10 clássico, ou o segundo Ben 10.000 mais B10 de todos os tempos, que tem aquele Omnitrix que faz a fusão dos aliens. Cara, a explosão de criatividade que o universo trouxe é absurda, uma loucura atrás da outra, principalmente o momento que o Ben sem o relógio é responsável pela
a origem do Ben Prime, ao causar o acidente que fez o Ben encontrar o Omnitrix lá no passado, quando ele tinha 10 anos. Viagem no tempo, universos paralelos, tudo que eu amo em um lugar só. O Ben finalmente liberando o poder do Alien X e causando uma batalha épica. Além desse momento genial em que eles explicam as mudanças que os Sapiens Celestiais fizeram no desenho. Os Sapiens Celestiais mudam o universo o tempo todo. A voz e a aparência do primeiro pensador Azimuth já mudou pelo menos 3 vezes. Que é uma coisa que os fãs usam até hoje pra tentar justificar a maioria das coisas e retcons estranhos. Mas o Omniverse definitivamente não é perfeito. Existem retcons e escolhas criativas que eu simplesmente desprezo. Tipo, por exemplo, o retcon dos desentupidores, que, cara, como eu odeio esse retcon. Meu Deus, eu odeio, de verdade, assim, o ódio mais puro e profundo da minha alma. Basicamente, os filhos de encanadores, que eram filhos de alienígenas, são revelados como humanos geneticamente modificados. Inclusive o Kevin. Tipo, sério mesmo? Toda aquela história do pai do Kevin e toda aquela relação bacana dele ser um encanador era só uma memória implantada na cabeça de todo mundo pelo vilão da temporada. Na minha opinião, isso desrespeita e muito toda a mensagem de diversidade alienígena que o Dwayne McDuffie colocou em Ben 10 Força Alienígena, que era muito ligado ao racismo e tudo mais. Algo que realmente me deixou chateado quando eu assisti ao Omniverse, já que, na verdade, o Omniverse diz que todos aqueles que eram aliens e sofriam opressão por serem diferentes, na verdade só são humanos mesmo. É bem broxante. A personalidade infantil do Ben incomoda em algumas temporadas, principalmente nas primeiras, mas com o tempo os roteiristas encontraram o caminho perfeito entre o Ben bem-humorado e sério nos momentos que ele precisa ser. O universo já teria sido destruído várias vezes. E aí ia aparecer um otário, né? Não mais que o normal. A gente tem um relacionamento do Ben com a Esther que eu simplesmente amava. E que infelizmente acabou pro Ben ficar com aquela furry dos aliens, a Kai. Cara, eu não consigo suportar nem gostar dessa versão dela. A versão adulta dela, beleza, tudo bem, ela é bem legal, bem divertida, mas a adolescente, não, simplesmente não, é insuportável, eu odeio esse chip. Eu chamei você por reforço mesmo. Reforço? Até porque o Omniverse destruiu o relacionamento do Ben com a Julie, mesmo sendo compreensível, porque o Ben sempre foi um péssimo namorado. Então eu até entendo e respeito essa decisão, porque ele sempre foi tóxico e, sei lá, não ligava muito pra ela. Ok, meio que assim, eu não acho que a Kay é uma personagem perfeita, oh meu Deus, melhor garota do programa e tudo mais. Só que, por que eu acho que o Ben merecia ela como namorada? Porque assim, a gente tem como, por exemplo, a Julie e a Esther, que ambos os relacionamentos do Ben com elas são péssimos. Tipo, o da Julie com tempo de força, supremacia, e eles chegam até a terminar em Omniverse, ficou bem tóxico. A Esther não teve tantos momentos com o Ben. E ela era realmente uma ótima namorada. Eles eram carinhosos. Só que, mano, na terceira aparição, o Ben já tava cagando horrores pra Esther, tá ligado? Você vê que o cara tratava ela que nem nada, sabe? E também tinha vários momentos com a Esther que você vê que ela ficava triste com o comportamento do Ben e tudo mais. E a Kay, eu acho interessante ela como par do Ben, por quê? Porque ela não é tão sentimental quanto as outras. Ela é um pouco cuzona com o Ben e tudo mais, só que ela não é sentimental. E isso é o legal. Por quê? Porque a Julie e a Esther eram bem sentimentais. E o Ben acabava machucando muito elas. Já a Kay, por não ser tanto, e o Ben não conseguir se dar bem com essas garotas que são mais apegadas a ele, eu acho que no final gerou uma certa química. Eu acho que assim, não é que eles são um casal perfeito, mas eu acho que são duas criaturas que se merecem, tá ligado? Então é isso, não sei se deu pra explicar bem meu ponto, mas é por isso que eu acho que não que seja a melhor opção, mas que eu acho que é super justo o Ben ficar com a Kay. Outra coisa que eu odiava, mas eu aprendi a amar, é o Scourge. E tá, você pode me xingar aí, porque aquela meleca me fazia ter muita raiva no começo. Mas até que eu percebi que a participação dele nos episódios não mudava tanta coisa. Só acrescentava momentos legais de poder e fusões entre os poderes dos aliens. E vai, a relação do Ben com ele é até que bonitinha, vai. Matador Chihuahuas Bravo San Diego. Ah, me desculpa, meu amigo. Eu sou um parasita, não um técnico. E já falando do Scourge, o fim.
Eu sei que é horrível olhar e pensar, caramba, esse é o fim. Bom, naquele momento o Omniverse já tinha cerca de 7 temporadas e estava ativo por uns 2 anos. A audiência foi bem grande no início e a venda de brinquedos também, mas aos poucos as vendas diminuíam e a quantidade e a diversidade de brinquedos também. Como vocês sabem, infelizmente esse é o tipo de merchandising que define se alguma coisa tá fazendo sucesso ou não para as grandes empresas. Então, a gente teve a Season Finale, uma nova era. Poético pro nome de um último episódio. Mesmo que não soubessem que aquele seria o último episódio, os roteiristas fazem um final emocionante. O vilão, Maltrunt, que curiosamente é dublado pelo Mark Hamill, que é o Luke Skywalker de Star Wars, consegue chegar no início da criação e tenta usar o Aniquilarg para criar uma realidade à sua imagem, mas numa atitude totalmente idiota e impensada, o Ben decide se sacrificar tentando impedir o dispositivo. E é claro, isso não funcionaria, né? Ou peraí. Cara, Omniverse acaba com uma ponta para uma nova aventura no espaço envolvendo o Kevin, a Gwen, o Hulk, o Ben, mas dessa vez as aventuras não continuaram. Eu sei que, como eu, você provavelmente queria ver uma continuação de Omniverse, continuando os eventos do último episódio. E bom, sabe aquele ditado, se você quer algo, faça por você mesmo? Foi isso que eu e alguns amigos meus pensamos. E a gente tá atualmente fazendo uma fanfic, ou uma fan HQ, que continua os eventos aí de Omniverse, com direito a tudo de bom que tem em toda a série nova. Um novo Omnitrix, novos vilões e novos aliens, obviamente. E se você quiser conhecer mais, tem interesse em ver como é esse projeto, como é essa HQ, sobre as artes, cara, o link estará na descrição, se o Matt deixar. E também tem um canal Omni Hero Go, que é um canal que a gente vai usar para fazer conteúdos de Ben 10 e também para atualizar sobre a fanfic. Por enquanto não tem muito conteúdo, na verdade acho que nenhum, mas a gente vai um dia atualizar por lá. Se você quiser se inscrever, eu te convido a ir lá também. Todos os links na descrição. Muito obrigado, Matt, mesmo por ter me convidado. É uma honra estar aqui nesse canal de um cara que eu amo muito o conteúdo dele e o seu talento. E também participando aqui com outros Ben 10 tubers, né, que agregam muito na comunidade. É uma honra de verdade estar aqui me comunicando com vocês e seus inscritos. Muito obrigado e até a próxima. Mas caramba, eu tô chorando escrevendo. Não porque o episódio é o auge da emoção ou coisa do tipo. Pensar que esse lindo momento representava a última aparição de um personagem que cresceu com a gente. Eu comecei a ver Ben 10 com 4 aninhos de idade, em 2007, e eu segui amando a série por anos e anos. Eu tinha brinquedos, roupas e até recentemente eu comprei de novo os relógios pra guardar de lembrança. Muitos olham pra Ben 10 e imaginam algo bobo, vazio, sem sentido, mas é só olhar para a infinidade de vídeos de Ben 10 no YouTube e no meu próprio canal e perceber que os meus vídeos mais vistos são os da franquia. Quando eu te conheci, não te via como nada além de almoço grátis. Está falando de mim ou do Omnitrix? Se eu não achasse tão divertido te perturbar, nunca teria me prendido a você. Obrigado por tudo, meu garoto. Obrigado, Scourge. Te devo a minha vida. E eu te devo a minha. Adeus, Scourge. Ben 10 continua forte por uma geração que não consegue se esquecer. Não consegue se esquecer de Então Eram 10, do Ben se transformando no Chama pela primeira vez, dos filmes live action, da abertura linda de todas as séries, principalmente da primeira que todo mundo sabe de cor e salteado, dos brinquedos, da Batalha dos Soberanos, dos Omnitrixes, dos parceiros do Ben, da personalidade idiota do Ben da terceira temporada, dos aliens supremos, do design lindo de Omniverse. Cara, tem como esquecer tudo isso? Como esquecer as nossas infâncias? Como não se emocionar com as memórias que um simples desenho criou dentro de nós? As inspirações, as fanarts, os artistas incríveis que apareceram por aí inspirados pelo desenho, ou outras obras que a gente decidiu procurar por causa dele. É tanta coisa que a gente nem vê, não percebe, são coisas escondidas, mas cara, tá na hora de considerar. Isso não é coisa de criança, tá longe de ser. Isso é nossa vida, é a nossa trajetória, os nossos momentos
quantas pessoas incríveis eu conheci por causa desse simples desenho. O Daniel Leite, o Igrão, o Mosquito, o Sabedoria. O meu canal cresceu por causa desse desenho e eu tô tendo a chance de mostrar a minha visão para todas as outras pessoas de coisas que eu gosto por causa de um desenho que na minha infância me fazia ser feliz. E eu só tenho a agradecer. Derek, Duane, Duncan, muito obrigado. Muito obrigado por me fazerem feliz. E por mais que a série de Ben 10 vá fazer falta, obviamente eu vou trazer outros conteúdos de Ben 10. Mas, até esse momento, a saga acabou aqui. Gwen! Tá bem, Gwendolyn. Você e o Kevin, façam as malas. A gente vai viajar!